certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Amém. Muito obrigado. Primeira cruzada aos pés da cruz, realizada pela família 51. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mensagem da palavra da cruz. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, aleluias, que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Logo Paulo estava dizendo que a mensagem da cruz é poder de Deus, poder para salvar. Para nós que somos salvos, é poder para salvar os perdidos pecadores. Logo, a palavra da cruz é poder transformador. Só a palavra da cruz tem o poder de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Diga comigo: a palavra da cruz me encontrou, me transformou, aleluias, mudou o meu caráter, mudou a minha vida. Diga comigo: a palavra da cruz é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu entendo pela Bíblia que Paulo estava dizendo que a palavra da cruz é o poder de Deus. E quando Paulo está dizendo a palavra da cruz é o poder de Deus, e o poder que não muda, caros pregadores, e o poder que não perde a sua eficiência, e o poder que não muda, e o poder imutável. Logo, a palavra da cruz continua há mais de 2000 anos, com o mesmo poder, com o mesmo vigor, com a mesma força, com o mesmo poder transformador, com o mesmo poder de fazer Satanás recuar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Certamente a palavra da cruz é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos queridos. Paulo diz: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Paulo está dizendo algo muito interessante, meus irmãos. Olha o versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Preste atenção, igreja do Senhor. Na verdade, Paulo está falando da sabedoria dos religiosos da época, da sabedoria espiritual errada, enganada. Era isso que Paulo estava dizendo, porque Paulo não estava dizendo que o Senhor ia destruir
a sabedoria, por exemplo, de um médico, de um cirurgião. Não, senhores, Paulo não está dizendo que o Senhor ia destruir a sabedoria de um mestre, de um professor. Não, senhores, meus irmãos queridos, Paulo está levando para o campo espiritual, porque Paulo era mestre, Paulo era professor, Paulo era poliglota, falava vários idiomas. Logo o Senhor não ia destruir a sabedoria de um homem, de um intelectual, de uma mulher, de um doutor, de um mestre, de um professor, de um advogado, de um juiz. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de duas espécies de pessoas. Se não, veja comigo o versículo, o contexto imediato. O versículo 20 diz a palavra: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Paulo está falando com o escriba. O que era um escriba no tempo de Paulo? Era um escritor, um versado na lei, um homem que interpretava tudo, a lei, meus irmãos queridos. Eles eram sábios, eles eram versados na lei. É tão, meus irmãos queridos, que eles não aceitaram a graça, porque eles eram os homens mais sábios da época. Eles venciam todos na discussão, no debate sobre a lei de Moisés. Eram os escribas, os homens versados na lei. Mas quando veio a graça, eles não entenderam, eles não receberam Jesus Cristo. Pelo contrário, eles combateram. Era como se Paulo estivesse zombando deles e dizendo: onde está o sábio? O sábio aqui é o escriba, irmãos, versado na lei de Moisés. Mas presta atenção em outro detalhe: onde está o inquiridor destes séculos? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Logo Paulo está falando de dois personagens. O primeiro, escriba, meus irmãos, e o segundo, o que era este inquiridor? Paulo está escrevendo para uma igreja grega, na colônia grega, a igreja de Corinto. Os gregos eram berço da sabedoria. Esse inquiridor aqui, Paulo está falando dos filósofos, os filósofos ateus, que não acreditavam na mensagem da cruz, que não acreditavam no poder de um Cristo pregado em uma cruz. Eles eram os inquiridores. Mas olha o que Paulo está dizendo: onde o inquiridor deste século? Paulo está dizendo: a tua filosofia não adianta para a salvação. Essa filosofia é nada, porque estão pregando a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Paulo está dizendo: ó escriba, a tua sabedoria, muito embora sendo louvável, não serve para a salvação. Paulo está dizendo para os filósofos grego e ateu, porque tem filósofos que são cristãos muito, mas Paulo está dizendo para ele: ó inquiridor gregos e filósofos, onde está a sabedoria de vocês? Diante de Deus não serve para nada. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Era como se Paulo estivesse dizendo: o teu doutorado, o teu anel de doutor, o teu diploma de mestre da filosofia não adianta para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que adianta para a salvação é o poder da palavra, é o poder do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que adianta para a salvação é
a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que é então, pastor, a mensagem da cruz? Deixa eu te lembrar, a mensagem da cruz, pregadores, é o evangelho pregado do jeito que ele é o evangelho na sua simplicidade, é o evangelho na sua totalidade. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Esta é a verdadeira mensagem da cruz, a exposição da palavra, a exposição do evangelho. Meus irmãos queridos, Paulo estava dizendo: não adianta se estribar em sabedoria secular, em filosofia. Ele escreve para os coríntios e diz: e eu quando fui ter convosco, eu não fui em sabedoria de palavra, mas eu fui no poder da palavra, no poder do evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que é então, pastor? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz também é, meus irmãos queridos, a maior mensagem revelada. O que é isso, pastor? Sabe qual é, meus irmãos queridos? Foi Deus que mandou do céu Jesus Cristo para vir nos salvar. A maior revelação de Deus foi que ele mandou Jesus para vir salvar o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que é isso, pastor? Deus revelou através de Jesus o seu plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando o homem caiu lá no Éden, Deus então, ele veio conversar com Adão. A Bíblia diz que no virado dia, Deus ia lá onde estava Adão e conversava com Adão. Mas naquele dia, quando Deus veio, Adão estava escondido, ele pecou, ele caiu em pecado. Deus então tem aquela conversa com ele. Adão empurra para Eva, Eva empurra para a serpente. Mas Gênesis 3, capítulo 15, lá estava sentenciado, meus irmãos queridos, a serpente venenosa. Deus disse: da semente da mulher. Levante a mão, e as mulheres virtuosas. Olha que coisa, levante a mão, irmãos. Isso é uma honra para as mulheres. Aleluia. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluias, aleluias, aleluias. Lá na cruz do Calvário, João 19:30, quando o meu Senhor, quando o teu Senhor, quando o nosso Senhor deu brado: está consumado, aleluias, ele estava realizando, ele estava fazendo cumprir-se Gênesis 3:15, ele estava pisando a cabeça da serpente. Quando ele deu brado na cruz: está consumado, ele consumou a obra de salvação, e a salvação nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. A mensagem da cruz é a revelação plena e total do Evangelho. Quem crê nesta palavra será salvo. Aleluias. Ainda tem mais uma promessa lá em Atos capítulo 16: crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Aleluias. O evangelho é para a salvação tua e da tua casa. Levante comigo a mão para o céu e diga: eu creio nesta palavra, eu creio na profecia, eu creio que será salvo. Eu já sou, diga, mas eu creio que será eu e a minha casa. Levante comigo a mão para o céu e diga: Jesus, faz essa palavra se cumprir na minha casa. Eu creio na palavra, eu estou debaixo de promessa, eu estou debaixo da palavra, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo do sangue de Jesus que verteu lá na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Diga comigo: a mensagem da cruz não é autoajuda. Aleluia. Eu vou repetir para ninguém esquecer: a mensagem da cruz não é autoajuda. Pelo contrário, meus irmãos queridos, não existe escritura, não existe livro de poesia, não existe livro dos pensadores, que são muito bons para a gente ler, já li muito, mas não existe nada escrito na face da terra que possa ser comparado com a palavra, com a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos queridos, mas aqui tem uma coisa tão interessante, tão gloriosa. Diga comigo: a mensagem da cruz, aleluias, em primeiro lugar. Diga comigo: é para mim. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz não foi para os intelectuais, não foi para os homens que moravam nos palácios no tempo de Jesus. Não, senhores. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz foi para os simples. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Acompanhe comigo a Bíblia no mesmo capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo de número 25. Olha o que diz a palavra: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aleluias. Jesus nos chamou. Eu não vim de berço nobre, não, meus irmãos queridos. Eu vim de uma família bem pobrezinha, mas o Senhor foi lá. Aleluias, irmão Nonato, salvou papai. Aleluias, ele já partiu e está lá na glória. Salvou mamãe. Aleluias, que a maioria dos irmãos conheceram, e fez a obra de salvação na minha família. Então toque no irmão do teu lado e diz assim: tu és um privilegiado. Aleluias. A mensagem veio para ti simples e humilde. Tu que não tem sangue azul, tu que não nasceu no berço de ouro, mas a palavra é mais poderosa do que ouro. Aleluias. Quem gosta de Bíblia, me acompanhe na Bíblia, o mesmo capítulo, a partir do versículo 27. Olha o que Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
aleluia, oh coisa gloriosa, me acompanhe na Bíblia. E Deus escolheu as coisas humildes. O Evangelho vem em primeira instância para quem não tem muita expressão, para quem não tem muita sabedoria. Meus irmãos queridos, eu fico maravilhado com o Evangelho, porque Jesus leva um pregador, irmão Ribamar, lá na periferia. Ele está lá sentado, perdido, pensando em morrer, pensando em se suicidar. Aí chega um crente cheio do Espírito Santo de Deus, prega a palavra para ele. Ele ouve a palavra, ele aceita a palavra, ele se converte. Daqui a pouco ele está no meio do povo, pregando a palavra e dizendo: Jesus me achou quando eu estava lá na sarjeta. Essas coisinhas simples, essas coisinhas humildes, essas coisinhas que não tem muita voz, que não tem muita expressão. Mas preste atenção, pregadores, é exatamente em nós. Não tem muita expressão. Área 51 obreiros não tem dinheiro para pagar programa de televisão, mas Jesus apostou em nós, mas Jesus confiou em nós. Levante a mão e adore a Deus e diga: Jesus confiou em nós a sua palavra. Aleluias, aleluias. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Olha que coisa interessante. Paulo está descendo lá do pedestal do escriba e do filósofo e está dizendo: a sabedoria secular de vocês não serve para a salvação. Irmão, isso aqui é como se Paulo estivesse dando, no bom sentido da palavra, um tapa na cara dos filósofos. Aí Paulo está dizendo: Deus escolheu os pequeninos, homens e mulheres, jovens e adultos, lá da periferia da cidade olímpica, para confundir o mundo, para pregar a palavra. Aleluias, aleluias. Irmã Dulce, levante a mão. Irmã Dulce, a senhora vai lá para o sul, mas chegue lá e pregue a palavra. Não fique intimidada. Se tiver oportunidade, diga: eu estou vindo lá da periferia, mas eu sou escolhida. Aleluias, aleluias, aleluia. A senhora vai lá para o meio dos nobres, aleluia, mas não fique intimidada. A Bíblia diz que o Senhor escolheu esses pequeninos. Essa palavra é para nós, irmãos, esses simples moradores da periferia de São Luís, da cidade olímpica. Meus irmãos, quando fala em cidade olímpica nos bairros nobres, eles viram até a cara, mas quando está comigo eu disse assim: ei, cidade olímpica é abençoado, cidade olímpica tem nobre. Levante comigo a mão por cima e diga: eu sou nobre, eu sou nobre, aleluias. Eu fui comprado com o sangue de Jesus Cristo, aleluias. Vou fazer uma coisa de quem não é muito certo, irmãos. Olhe para mim, bate o pé no chão assim, ó. Bate o pé no chão e diz assim: cidade olímpica, eu estou aqui só de passagem, aleluias. Olhe para mim, irmãos. Agora olha para o teu pé e diz assim para ele: muito em breve, pé, tu estarás pisando na nova Jerusalém. Quando tem essa esperança, levante a mão e adore a Deus. Diga para o teu pé aí, irmãos: muito em breve nós estaremos andando em ruas de ouro na nova Jerusalém que nos aguarda. Aleluias, 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 aleluias. Vira para o irmão do lado e diz: se acompanha bem, a minha companhia. Segura na mão dele assim, irmão, dá só um toque e diz assim: aproveita bem minha companhia. Aleluia. Isso aqui é profeta, irmãos. Diga: aproveita bem.
porque eu estou indo para o céu. Aleluia. Não murmure sem eu acabar de explicar. Diga assim: irmão, eu sei que tu também vai para o céu. Aleluia. Ah, isso aqui é profético. Diga porém. Diga porém. Lá no céu estará uma multidão de salvos, e pode ser que eu vá demorar a te encontrar lá novamente. Então aproveita aqui a minha companhia. Aleluias, aleluias, aleluia. Deixa eu caminhar para o fim da reflexão nesta noite. Capítulo 2 da primeira carta, diz assim Paulo: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não existe outra mensagem mais eficiente do que a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu gosto desses versículos. Os irmãos já são até acostumados quando eu cito, mas eu vou ler para não errar nenhuma palavra. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. Olha o que Paulo diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Olha nosso Jesus andando no meio dos judeus, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas olha o resultado da humilhação de Cristo. Paulo diz que ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus Pai lhe exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus. Deus continue abençoando a família 51. Mas antes de eu passar o microfone, irmãos, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus não nos trouxe aqui em vão, irmãos. De repente Deus tocou em obreiro e me convidou para nós fazermos aqui esse santo trabalho, e eu disse: pois vamos fazer. E Deus abriu o céu, e nós estamos aqui já encerrando esse santo trabalho. Alguém nosso meio afastado dos caminhos do Senhor, Jesus está te chamando. Jesus tirou a igreja do templo para colocar no meio da rua, para falar contigo, para te salvar, para te trazer de volta. Aleluias. Ô querido, você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa: tu não deixou de ser ovelha do Senhor, é apenas uma ovelha que saiu do aprisco, mas o pastor está te procurando. Aleluias. O pastor divino está te chamando. Aleluias. Ele está te chamando nesta noite. Glórias a Deus.
Ele está te chamando. Ele quer te levar de volta ao aprisco. Ele quer te levar a casa dele outra vez. Ele quer te levar à salvação outra vez. Pastor, já me desviei uma vez, me reconciliei. O pastor, ele vai atrás da ovelha uma vez, ele encontra a ovelha que sai do aprisco, aí ele bota no ombro e traz a ovelha. Aí a ovelha, isso é a história dos pastores de Israel. Aí a ovelha sai segunda vez do aprisco, o pastor deixa as 99, traz a ovelha novamente para o aprisco. Mas a história diz que na terceira vez que a ovelha sai do aprisco, o pastor vai atrás dela, e o pastor já leva o cajado virado, não é mais para puxar. A história diz que o pastor vai lá, dá uma pancada na perna da ovelha, quebra a perna da ovelha, aí a ovelha fica sem poder andar, meus pastores. Aí a história diz que o pastor pega a ovelha, bota no ombro, aleluias, e leva para o aprisco. Agora a ovelha não pode andar, está com a perna quebrada, mas a história vai dizer que o pastor vai cuidar dela durante 30 dias, ou até ela ficar boa. Ele leva as outras para a pastagem, mas a ovelha com a perna quebrada, o pastor dá água para ela, o pastor dá alimento verdinho para ela. A história diz que durante 30 dias era o tempo para a ovelha ser curada. Porém, durante esses 30 dias, a ovelha criava uma comunhão com o pastor, que quando ela já estava boa andando, ela não saía mais de perto do pastor. Ela sabia que longe do pastor ia correr perigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ouvir só mais um louvor e eu vou retornar o microfone ao nosso diácono. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Com a permissão do pastor, quero que a igreja fique de pé para adorar a Deus mais uma vez comigo. Amém, igreja? E todos os irmãos que souberem esta canção, louvem o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Meu irmão, como será? Oh, será que você já pensou o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Aleluia. Todo sofrimento, igreja, um dia tenha certeza vai valer a pena, porque Jesus, Ele é fiel. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Será que você tem noção de que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou,
felicidade maior nem presente possa assim ser comparado. Quando eu tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto aquele dia? Aleluia. É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando. Glória a Deus. Não há felicidade maior. Glória a Deus. Aleluia. Bom para o Senhor, igreja. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vitória para a área 51. Aleluia. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, Glória a Deus. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Glória a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Glória a Deus. Aleluia. Só quem está ansioso para esse dia chegar. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, continue fiel, porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se reconciliando. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Valeu a pena estarmos aqui se esforçando e Jesus fazendo a obra. Como nós falamos, a igreja prega, o Espírito Santo convence, Jesus salvando, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por Ele. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor, a Tua palavra, ela foi anunciada e alcançando vidas aqui, Senhor. Olha para este jovem, olha para esta vida com um olhar de misericórdia. A Tua palavra diz, Senhor, que uma alma para Ti vale mais do que o mundo inteiro, e nós somos gratos, Senhor. Escreve Seu nome no livro da vida. Ajuda, Senhor, a esta vida continuar Te servindo, Te adorando e reconhecendo que não há outro Deus além do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para libertar o mais vil pecador e fazer dele uma nova criatura para a glória de Deus Pai, Senhor. Ó Deus amado, ajuda, meu Senhor, sustenta
sustenta e guarda debaixo da tua mão poderosa. Quebra, Senhor, todos os grilhões nesta hora, em nome de Jesus nós oramos e com fé, Senhor, nós agradecemos, acreditando na salvação e na bênção de Deus, em nome de Jesus.